A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Acabou o ziriguidum, gente. Vamos embora. Agora até dezembro, sem conversa, hein? Até dezembro tem aula agora, hein? Quem estava viajando chegou. Agora vamos nós. Amém. A paz do Senhor mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Vamos iniciar nossa aula. Hoje é a lição 10, antes do carnaval. Nós estamos no ano 9, hoje é a lição 10, já estamos chegando no final dessa revista. E hoje nós vamos ver um assunto, até interessante. Espírito, o âmago da vida humana. Então a gente vai ver algumas coisas interessantes na aula de hoje. E, de repente, quem vai estar assistindo aí, ou depois vendo no internet, ou fazendo algum tipo de pesquisa e tal, vai ver algumas coisas que vai ser confrontado com eles algumas coisas. Porque muita gente não concorda com certas coisas que foram realizadas e que está relatada na Bíblia. Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Amém? Alguém tem dúvida disso aqui? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? A palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Não existe outra verdade. Então, se você ouvir alguma outra coisa, não, mas que o homem não foi Deus que criou, o homem foi uma evolução, a evolução da espécie. Não tem nada disso. Mas você vai encontrar no meio, vamos dizer assim, acadêmico eclesiástico, pessoas que estão ali dentro, fazendo um seminário, estudando a palavra de Deus, mas que ainda acreditam nessas coisas. É sério isso, pastor? É sério. É sério, sim. Você vai encontrar alguém lá que vai discordar de algumas coisas que a Bíblia fala. Eu tenho uma opinião muito sincera em relação a isso. Posso estar sendo até grosseiro às vezes, me perdoe. Mas se ele está ali e ele tem essa dúvida, não era nem para ele estar ali. Porque vai dar uma confusão na mente dele, ele vai ficar todo atordoado e vai começar a falar besteira, ele vai começar a fazer besteira. Isso vai trazer problema para ele. Porque, vamos lá, se eu estou dentro de um seminário, estudando a palavra, mas eu tenho eu não concordo com muita coisa que diz a Bíblia. Tá bom, se você está indo ali para você aprender e tirar essas dúvidas, tudo bem. Mas se você está ali no sentido de você chegar lá e ficar se confrontando com a tua mente, não vai, meu. Você vai dar um nó na tua mente, você não tem nem ideia. Por que você está falando isso? Eu vi isso no seminário, na minha turma. Eu vi na minha turma isso. Pessoas que tinham essas dúvidas, tinham esses conflitos de ideias, tinha essa situação de que muitas coisas que está na Bíblia ele não acreditava e tal. E aí a gente ia explicar, conversava, tadinho do presbítero Gilson. Passou um dobrado, porque às vezes a gente conversava com certas pessoas e elas vinham com ideias e mais ideias e não concordavam. Meu irmão, essa pessoa não terminou o seminário, ela saiu. Porque realmente fica uma coisa meio que contraditória. Deus fala assim, ó, a Bíblia diz, Deus criou o homem do pó da terra. Pegou o homem lá, um pouquinho de barro, fez o homem.
Sopro de vida no homem. Passou a ser uma alma vivente. Passou a ser um homem. Aí vem alguém que você ouviu anteriormente e diz, não, era um macaquinho, veio um macacão, veio subindo, veio subindo, veio subindo. Chegou até o homem. Você tem aquele negócio na tua cabeça ainda, até hoje, desde aquela época que você estudava na escola. Aí você se converte, você ouve, você lê isso. Aí você fala, não, não é possível. Eu estudei lá com a tia Teté que não foi dessa forma, foi daquela forma que eu estudei. Irmão, se essa pessoa não desvincular essa situação, porque chega a beirar o ridículo, desculpa, mas a verdade é essa, e não acreditar no que diz a Bíblia Sagrada, vai dar confusão. Vai ou não vai, Rogério? Ele vai ficar em parafuso. Isso. Porque ele vai estar dando mais crédito à ciência, ele vai estar dando mais crédito ao que o mundo fala do que a Bíblia. Isso vai dar confusão, mano. Então, o primeiro ponto para a gente estudar sobre isso é eu acreditar e ter fé no que diz a Bíblia. Ponto. Acabou. A Bíblia ela é a verdade, não tem outra verdade. É uma verdade absoluta. Então, eu não posso acreditar numa coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, mas isso daqui... Não, não acredito nisso aqui, não. Isso aqui não dá para mim, não. Eu acredito no que está aqui. Aí, então, vai dar confusão. A conversa não vai ficar legal. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a fé no que diz tudo. Do que a Bíblia fala em tudo. Acabou. Fazendo assim, o entendimento e as coisas sobre todos os assuntos, qualquer assunto, vai ser mais fácil a compreensão. Porque se não for desse jeito, aí vai dar nó na mente, vai ser complicado. É por isso que hoje, você vê, eu sei que você vê, eu vejo, por que você não vê? Muitas igrejas abertas hoje, com distorção tremenda sobre a Bíblia. Pessoas até que são letradas, não é? Ah, Deus proíbe isso aqui. Não, Deus não proíbe isso aqui, não. Deus diz que isso aqui é o certo. Aí você vê um monte de coisas aí que não posso nem falar aqui para não dar problema para mim. E eu estou correndo de problema. Mas depois, se você quiser, eu falo com você pessoalmente. O camarada faz uma confusão. Para quê? Para ele alimentar o seu ego, os seus desejos, as suas vontades, e ainda leva um montão de gente, mas arrasta um montão de gente com ele, apoiando-se o quê? Naquilo que ele entende que é o certo, mas é porque a Bíblia está errada. O que está lá é diferente. Não, olha só, o que foi escrito lá foi muito tempo atrás, olha a conversa dos caras. E ainda teve várias interpretações da Bíblia, até chegar hoje. Os caras falam isso, apoiam nisso. Para justificar e apoiar as suas terríveis situações, que são terríveis. Né? A gente sabe que são terríveis. Vou dar só uma, tem na internet aí. O pastor, é esse eu posso falar. O pastor chega na igreja de vestidão e de salto alto, e de cintinho, cabelão, de óculos, sobe no púlpito. Ninguém viu isso, não? Quem já viu isso? Diga bem. Olha, então, tá na internet. E esse mesmo camarada foi num podcast, Wagner. Aí perguntaram para ele, mas por que o senhor faz isso? Não vejo problema nenhum. Até porque o que a Bíblia está escrito na Bíblia foi muito antigo, não foi de hoje. Eu falei, não é possível. Eu não estou lendo Bíblia, não. Ou eu estou lendo pouco, estou estudando pouco. Nós estamos estudando pouco, pastor. Ele está estudando muito, ele. Então, essas pessoas, elas pegam esses... Né?
essas vontades, esses desejos deles aí, e faz essa confusão, né? Porque não acredita no princípio. Aí fica complicado. Deixa eu ler aqui a revista aqui. Então, o objetivo dessa lição é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Então, eu e você, nós fomos feitos para o quê? Somente para adorar a Deus. Só fomos feitos para adorar a Deus. Você vai falar, e para fazer obra? Você está adorando a Deus. Para servir a Deus, você está adorando a Deus. Para ensinar, você está adorando a Deus. E para louvar, você está adorando a Deus. Entende? Então Deus nos criou para o quê? Nós somos a coroa da criação, para sermos adoradores verdadeiros dele. E quando se fala, eu vou falar, senão eu vou esquecer. E quando se fala da parte de adoração, de louvor, a gente tem que ter também muito cuidado. Porque tem cada louvor hoje, meu Deus do céu, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O que é o louvor, irmãos? O que é a adoração a Deus? O louvor tem que ser acompanhado de palavra. Ponto. Ponto. Se não tiver palavra, você já começa a ficar com a orelha em pé, bem para ouvir bem o que vai ser dito. Tem que ser acompanhado de palavra. Aí você ouve uma música hoje, e que a Maria entrou, e que o Zé chegou. Tem adoração a Deus nisso? Fala para mim, pelo amor de Deus, tem adoração a Deus? E olha que eu ouvi umas 30 vezes para ouvir, não vi nada. Tem um monte de gente pulando e dando cambalhota, pirueta, e a música tocando. A pessoa nem para filtrar o que está ouvindo. O que acontece? Depois eu ouvi um monte de pastores vindo na internet, justificando, explicando, falando um monte de coisas para apoiar esse tipo de adoração. O negócio é muito sério, irmão. Essa introdução aqui é só para você entender o que está acontecendo aí. Por quê? Se ela é uma adoração e ela não tem palavra, não é mais adoração, é outra coisa. É espetáculo. É show. É show. E eu não quero show, não. Eu quero adorar a Deus. Quem quer adorar a Deus? Diga amém. Isso aí. Acabou os irigudum, gente. Vamos todo mundo aqui. Acabou, sim. Acabou as férias aí esforçadas. Entende? A pessoa, ela pega situações e querem fazer o quê? Que elas estejam inseridas dentro de um contexto bíblico, mas a Bíblia não tem respaldo para eles. Mas acham que tem. Vamos lá. Segundo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Esse é um outro ponto que a gente vai ver aí também, que é complicado. Mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. A gente vai ver esses 3 tópicos hoje aí e a gente vai falar um pouco mais. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso aqui é um ponto principal da nossa fé em Deus. Foi Deus que me criou. Não sou parte daquela teoria da evolução. Não, Deus que me criou.
Eu tenho que acreditar dessa forma. Deus que me criou. Lembra que eu disse no início? Porque ele soprou. Esse é o resultado de um ato especial de Deus. Um ato sobrenatural. Para distinguir da criação de todos os demais seres vivos. Então, nós fomos feitos diferentes, irmãos. Você não é igual um cachorrinho. Você não é igual um gatinho. Você não é igual um macaquinho. Não, você é diferente. Nós somos diferentes. Deus nos olhou, fez a criação e disse assim, não, esse aqui é diferente. Esse aqui é a coroa da minha criação. Gente, isso é maravilhoso. Isso é algo especial demais. O ser humano, nós somos diferentes de tudo. É como se Deus tivesse pego assim uma coroa mesmo e ó. Aqui, ó. Olha só que coisa linda que eu fiz. Olha que coisa perfeita que eu fiz. E nós somos perfeitos, não somos? Olha. Somos feitos perfeitos. Depois vem as coisas, depois vem as coisas da idade, falta um dente, cai isso aqui, fica meio torto, dá dor na coluna, é outra coisa. Mas quando é feito de perfeito, é Deus que fez. Então a gente é diferente de dos outros seres vivos. Deus comunicou de modo específico a vida e o fôlego ao primeiro homem. E assim evidenciou que a vida humana está num nível acima de todas as outras formas de vida e que pertence a uma categoria à parte. E há uma relação ímpar entre vida divina e a humana. É o ato pessoal de Deus ao formar o homem do pó e soprar o fôlego de vida. Entende que o fôlego não é meramente biológico, mas espiritual, representando a dimensão imaterial que toma o ser humano capaz de comunhão com Deus. Então, eu e você, o ser humano, ele foi feito para ter essa comunhão com Deus. Alguém vê um cachorro com as mãozinhas para o alto louvando a Deus? Ninguém vê, né? Alguém vê um gatinho assim louvando a Deus? Só se for Iá. No Iá você vê esse troço, né? Iá vê tanta coisa. Tem até medo disso. Você vê alguma galinha carcarejando, falando que está falando em mistério? Não é isso. Por quê? São diferentes. Quem foi criado para adorar a Deus foi o homem, foi eu e você. Amém? Então, nós fomos criados para isso. Então, afirma que, desde a criação, o ser humano é um ser que tem corpo, alma e espírito. É um outro ponto que a gente vai ver também interessante. Corpo, alma, onde está o nosso sentimento, nossa vontade, e o espírito. Que quem deu foi Deus. E quando morremos, ele faz o quê? Ele volta para Deus. Isso é muito interessante. Então, Deus nos fez assim. E que a vida espiritual depende do relacionamento com Deus. Vamos lá em Gênesis 1, 26, 27. Porque também é outro ponto interessante aqui, ó. Olha lá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí tem um pastor que diz o seguinte, vou dar uma moral para vocês hoje de manhã, hein? A mulher foi muito mais bem elaborada que o homem. A mulher tem um sexto sentido, a mulher pensa mais, a mulher vê melhor. O homem não, né? O homem é todo espalhafatoso, né? Nós somos todos espalhafatosos, né? A gente é todo... A mulher fala, olha, não vai ali não, tem isso. Daí o homem vai. Aí daí, eu te falei, ainda vem assim, né? Eu te falei que não era para você ir. Aí você fala assim, caramba, essa mulher falou mesmo, pior que ela falou, mas somos teimosos, não é? Mas isso não faz com que eu sou melhor que a mulher melhor... Não, nada disso.
em termos de criação, nós somos iguais. Somos perfeitos. E fomos criados para adorar a Deus. Amém? Cada um dentro da sua atribuição. Então, Deus é a fonte suprema da vida humana, tanto do homem quanto da mulher. Amém, irmãos? Aí vamos para outro texto aí. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Bom, por isso que eu estou sentindo um cheiro de naftalina aqui do meu lado, cara. Ô, Márcio. Poxa, essa camisa aí, Márcio. Estou sentindo aquele cheiro. A camisa do Márcio. Tirou do armário aí. Tá cheirosa, Márcio. Tá cheirosa. Mas não ganha nada, não. O tempo é curto. Vamos lá. Ó, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Pastor, a minha tia é crente, sabe? E ela morreu. E aí o pessoal lá disse que vai cremar ela. Eu posso ir? Não vai não, irmão. Não pode ser testemunho de mais obras, não. Não pode queimar o corpo do crente, não, irmão. Ele vai voltar o pó. Não, mas não tem nada, se eu vou ver. Não vai, varão, fica na tua aí, meu irmão. Já morreu mesmo. Ora só pela família. Porque vai chegar lá, você vai ver, botando aquele negócio lá, não sei nem como é que faz esse negócio. Eu nunca nem vi. Eu imagino que seja um negócio assim, tipo uma churrasqueira. É assim? Alguém já viu isso? Alguém já participou disso? Alguém já viu? Antes de ser crente, irmão, pode falar, não tem problema nenhum, não. O tempo da ignorância ficou para trás, gente. Eu nunca vi, nem como crente e nem antes de crente. Nunca vi. Já viu, não, Vã? É assim mesmo, igual uma churrasqueira? Uhum. E queima tudo. Olha aí, viu? Falei, mais ou menos uma churrasqueira mesmo. Joga ali dentro, não sei quantos graus tem ali dentro daquele negócio, fogo, e queima, mas nós somos crentes, irmãos. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Eclesiastes 12, 7, vou ler de novo. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse negócio do crente morreu, vai para o crematório, não vai não. Não vai lá não. Você pode até ir lá no velório, tal, falou com a família, mete o pé para casa, não fica participando daquele negócio não. Para depois você não ficar com aquele negócio na tua cabeça. Aí eu vou falar uma para você. Tem crente, professor de seminário, que apoia esse tipo de situação, de cremar o crente. Nós estudamos com cada professor no seminário, não é, pastor? Sem tifon. Tinha um homem que chegava lá o tempo de toda a aula e dizia assim, de filosofia, quem é Deus? Toda a aula ele perguntava a mesma coisa. Quem é Deus para você? E mas falava muita coisa. Tinha um outro que falava assim, você está triste? Tô. Rapaz, chega na tua casa, olha a conversa do pastor. Chega na tua casa, só está sozinho, só você e sua mulher. Toma um banhozinho, liga a televisão, bota lá um Roberto Carlos, toma um vinhozinho e fica de boa. E fica de boa com a tua mulher a noite toda, rapaz, tranquilo. Estou falando para vocês, o conselho dos caras é esse aí. Ó. Segundo, outro texto da nossa introdução aqui, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro. Então foi Deus que formou. Mas esse texto aqui, reflexo de toda a soberania e controle de todas as coisas por Deus, aponta também para a profecia dos últimos tempos a Israel. Aí seria um outro assunto. É uma afirmação de confiança. O Criador de todas as coisas é o guardião soberano de Israel, garantindo sua proteção e salvação final no contexto de um grande cerco profético. Isso aí você estuda lá no Senfo, com o pastor Anderson, que dá essa matéria sobre escatologia. É o camarada mais certo aí que tem na igreja para falar sobre isso. Deus deu esse entendimento muito apurado a ele.
Então, no Senfo, e falando em Senfo, já que está a turma aqui, já está muita gente, depois, no final da aula, pastor Roberto, pastora Sheila, está lá na Casa de Missões, fazendo as inscrições para a nova turma do Senfo. Não é isso, irmã? Tá bom? Então, se você estiver interessado, você vai lá nas Casas de Missões, pastor Roberto, pastora Sheila, vai te dar todas as orientações para que você venha se tornar um aluno do Senfo esse ano, em nome de Jesus. E eu falo para você, você vai ser muito, muito edificado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Segundo e último texto, para a gente fechar aqui, João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Então, se ele é espírito, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Quando se fala nesse sentido de espírito, é que Deus não é limitado por um corpo físico ou local, geográfico, formado e adoração acessível em qualquer lugar e tempo. Não apenas no Monte Samaritano, como diz esse texto no contexto dele todo, ou em Jerusalém. Não, se você é criação de Deus, você já é uma pessoa que foi regenerada, você aceitou a Jesus, você é servo de Deus, você pode adorar a Deus aonde você quiser. Aonde você quiser, você pode adorar a Deus. Estou dentro do carro, estou adorando a Deus. Estou fazendo a comida, cuidado para não queimar o arroz do marido. Você adora a Deus. Estou dirigindo, não adora a Deus de olho fechado. É olho aberto, olhando e adorando a Deus. Adore a Deus. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Basta somente você entrar em concordância com a sua palavra e deixar Ele fazer morada no teu coração. Adorar em espírito significa adoração interior e sincera, vinda de um coração transformado. Não apenas uma formalidade externa ou algum rito. Não, você adora a Deus porque vem do fundo do teu coração, meu irmão. Você tem esse desejo de adorar a Deus. Mas o detalhe interessante é que até o desejo de adorar a Deus é Ele que nos dá. Como é que pode isso, né? Até o desejo de adorar a Deus, quem dá esse desejo é Deus. Ele nos impulsiona, o Espírito Santo nos conforma, começa a falar com a gente, vamos adorar a Deus, vamos adorar Ele, vamos adorar, e você começa a adorar a Deus. Quem já se pegou andando na rua, falando em mistério ou louvando sozinho? Diga amém. Olha aí. Porque o teu interior, o teu íntimo, o teu coração, a tua alma sentiu esse desejo de adorar Ele. E olha que interessante, só nós que somos a criação de Deus temos esse desejo. Só nós temos esse desejo. Ele pega e bota o quê? Esse desejo de adorar dentro de nós. E nós adoramos a Ele. E é muito bom quando você adora a Deus em espírito e em verdade. Em verdade por quê? Porque Ele é a verdade. Então, você adorar a Deus num sentido falso, mentiroso, Deus não está recebendo a tua adoração. Como é que é isso, pastor? Eu estou com o coração cheio de raiva, cheio de ódio do meu irmão. Eu vou adorar a Deus? Não, você não vai adorar a Deus. Entende o que eu estou falando, irmãos? Amém? Está difícil dar glória a Deus, pode falar, irmão, mas desculpa. Mas até 2h30 da manhã eu não fiquei acordado à toa. Então, se eu adoro a Deus, eu não posso chegar e dizer assim, Márcio, eu tenho maior ódio de você, eu não gosto de você. Eu não gosto de você, ainda mais quando está com essa camisa. Então, mas eu deixo aqui. Oh, aleluia. Meu irmão, tu não está adorando a Deus. Tu está fazendo outra coisa. Desculpa, mas é verdade, você está fazendo outra coisa. Você não está adorando. Mas quando você chega e diz assim, poxa, Márcio, desculpa, cara, eu tenho que entender que isso é um defeito, você está com essa camisa, eu te perdoo. Tá, eu sei que foi algum erro na tua trajetória aí, teu pai fez você botar essa camisa aí, cara. Poxa, irmão, mas desculpa, cara, desculpa. Eu te amo, cara, eu te amo. Pronto. Aí você pediu perdão. Não, mas eu estou falando brincando, mas a verdade é essa mesmo.
Porque o que a Bíblia diz? Se tem algo contra o teu irmão, vai lá, pede perdão, deixa, e volta e adora. Pede perdão do teu irmão e volta ali, ó. E se derrama diante de Deus. Então eu cheguei para o Márcio e disse, Márcio, perdão, desculpa. Me perdoa? Aí o Márcio, aí vai vir dele. Se ele vai me perdoar ou não, aí, pastor, eu vou te perdoar, mas não fala mais isso na minha camisa não, hein? Beleza? Você é baixinho, eu sou mais alto que você. Pronto, a gente está aqui, tio, ó. Fechadão. Acabou. Agora vamos adorar juntos. Aí vou pegar a mão dele. Se ele não segurar na minha mão, vai ser em espírito, em pensamento. Agora nós vamos adorar a Deus. Pronto. Ah, meu irmão, Deus vai aceitar a tua adoração. Vai olhar do céu, vai pegar uma bola de fogo e vai mandar na tua cabeça. E vai receber a tua adoração. Entende como é que é o processo? Aí sim, em espírito e em verdade, a sua adoração vai subir até os céus. E Deus vai se alegrar disso. Porque você foi criado, eu fui criado para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos para a revista. Esse relógio não para, não. Vamos lá para a introdução da revista? Glória a Deus. Alguém pode encher meu cantil aqui? Meu cantil está vazio? Obrigado. Vamos lá. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Aí o primeiro tópico diz assim, o sopro divino. 2 pontos. A concessão do Espírito. Primeiro, o fôlego da vida, que nós já falamos a beça aí, mas nós vamos continuar falando aqui. Vamos lá. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerente até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajunta-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual, consciente, constituída de espírito e alma. Presta atenção nisso. Rapidinho, dá um parênteses aqui. Então só havia o corpo, que ele formou do pó da terra. Faltava algo. Porque, presta atenção, se fosse só o corpo, de repente a alma, porque ia ter o sentimento, era como se fosse um animal irracional. Não é verdade? Era como se fosse um animal irracional. Era como se fosse um cachorrinho, um gatinho. Eu acho que eu seria um gatinho. Um macaco, ou de repente um macaquinho, né? Não sei. Mas é sério, era algo normal. Não era algo que tinha sido feito para ter essa comunicação com o Criador. Porque os animais, eles não fazem esse tipo de conexão com Deus. Quem faz somos nós. Mas, de vez em quando... Nada contra, meu irmão. Pelo amor de Deus, só um exemplo. Por favor, não me magoe. Não me maltrate por esse comentário. Eu, Fernando, não consigo... Não é que eu não consigo. Eu não gosto de colocar nome de ser humano em animal. Estava eu um dia na praia com meu neto, o Theo. E eu vejo a mulher falando, Theo, vem aqui, Theo, para com isso, Theo. Eu falei, rapaz, o que meu neto está fazendo aqui? Ele é uma benção, né? Eu falei, o que ele está fazendo? Aí eu fui atrás dele, falei, rapaz, o que tu está fazendo? Não estou fazendo nada, vô. Aí a moça estava atrás de mim. A moça, não, é que eu estou chamando o meu cachorro.
Aí eu... Ah, tá. É porque o nome dele é Theo também, desculpa. Aí eu saí de perto. Entendeu? Nada contra. Você pode botar o nome que você quiser, por favor. Estou falando eu. Por favor, não me interprete mal, irmão. Estou falando eu, Fernando. Não gosto. Porque pode ter essas confusões de vez em quando, entendeu? Imagina você estar no mercado com o cachorro. Vem cá, Priscila. Vem cá, Priscila. Aí toma a Priscila do lado. Ela não vai te olhar de cara feia? Aí você vai ter que falar, não, é minha cachorrinha, minha cadelinha que é Priscila. Então, quando Deus fez essa situação ainda à parte, faltava algo nesse corpo quando ele criou. Algo que faria com que o homem pudesse se comunicar com ele. O que era? Olha, soprou a vida, agora a alma e o espírito. Bom, agora você tem comunicação comigo. Quer ver? Ó? Vamos voltar à revista. A matéria recebeu vida espiritual, consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Agora você tem algo que comunica você a Deus, seu corpo. Vai ter algo que vai comunicar-se com o Criador. Entendeu? É isso aí. Gênesis 2,7 diz, então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vivente para quê? Para adorar a Deus. Para executar as ordens de Deus. A Bíblia revela que a natureza humana criada é a imagem de Deus, é trina e una, composta de 3 componentes, espírito, alma e o corpo, ou corpo, alma e espírito. Somos adeptos da tricotomia. Ou seja, acreditamos no corpo, na alma e no espírito. Tricotomia. Você vai encontrar teólogos que não acreditam dessa forma, que acreditam só na dicotomia. Aí já é um outro estudo bem profundo e bem complicado. Porque eles acreditam que é só o corpo e o espírito. Ou corpo e alma, não, acho que é isso, corpo e alma. Só isso que eles acreditam. E isso em seminário. Foi tema de muita discussão na minha turma também. A minha turma foi problemática, viu? Mas era cada uma que saía. Aí, no meio do curso, falaram assim, não, ó, vamos falar com o pessoal da porta aí, vai armado e vai bem estudado, senão vocês vão sair, vai sair perdendo. Era assim, glória a Deus por isso. Amém, irmão? Você pode glorificar a Deus por isso? Porque aqui nós sempre fomos ensinados. E depois não fomos mais ensinados, só fomos lembrados daquilo que nós já tínhamos aprendido. Nosso pastor. Amém? Está em férias, mas logo mais ele está aí, tá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos lá, rapidinho. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Propósito do coração. Então Deus formou Adão do pó da terra, seu corpo, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, seu espírito. E ele tornou-se um ser vivente, sua alma. A intenção de Deus era que o ser humano
pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse, mas vivesse para sempre. Somente depois da morte entrar no mundo como resultado do pecado humano é que passou a haver a separação da pessoa em pó que volta à terra e no espírito que volta para Deus. Então Deus nos criou para sermos eternos. Ele disse, olha, você vai ficar aqui no jardim, homem, você vai cuidar de tudo, você vai dar nome aos bichinhos, às plantinhas, a tudo é com você. Você vai tomar conta de tudo, você é a coroa da minha criação. Mas o homem escorregou feio. E aí, por causa daquele camarada, a gente trabalha até hoje, a fadiga no corpo, aquelas dores todinha na coluna, no braço, aí a vista já começa a ficar tudo, não começa a enxergar mais nada. Bom, sem óculos enxerga até melhor. De longe enxerga tudo. Mas de perto já não enxerga nada, tem que botar o óculos, tudo por causa daquele camarada. Irmão. Se eu chegar lá e ele estiver lá, eu vou dar uma banda nele. Vou dar uma banda, vou ter que dar uma banda nele, meu irmão. Poxa, a gente ia viver assim, no paraíso tranquilão, meu irmão. Mas não, aí ele deu mole, escorregou, e Deus disse, do suor do teu rosto comerás. Aí as mulheres, em dores de parto, dará luz. E quando a mulher vai ter neném, ai, se contorce todo e dói daqui, dói dali. Por causa daquele camarada, por causa do erro dele. Aí, Deus envia quem? A Jesus Cristo. Para quê? Para que tudo aquilo que foi prometido pudesse ser o quê? Novamente reaceso para nós. Aceitar Jesus, entrar em aliança novamente com Ele, entrar na obediência para quê? Para ter direito à vida eterna. É que Deus é, né? Faz uma forma, o homem vai e faz de outra, mas Ele vai e manda o escape para as nossas vidas. Amém, irmãos? Segundo, a singularidade do Espírito. Vamos lá. Alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12, versículo 1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representando pela boca ao espírito e a alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma consciente das ações humanas, boas ou mais. Neste texto, que está aqui de Lucas 16, do 22 ao 25, nós já vamos ler. Nesse texto, como em outros, Juan, o termo hebraico para espírito é representativo dos dois elementos espirituais. Aí tem uma série de textos aí, Gênesis 45, 27, Salmos 146, versículo 4, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 12, da mesma sorte em diversas passagens. Nepes, que significa alma, é tomada pelo todo imaterial. Aí tem Gênesis 35, 8, 1 Reis 17, 21, mas nós vamos ler Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 25. Vamos lá. Todos acharam? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, onde eu vou quando eu morrer? O seio de Abraão. Você está em Cristo Jesus? Seio de Abraão. Como é que é esse seio de Abraão, pastor? Não sei. Não me pergunte, não sei te dizer como é que é. Eu sei o que a Bíblia fala, seio de Abraão. É um lugar tranquilo, de paz. Não é? Porque a gente vai ver isso aqui agora. Ó. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno,
estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Já era, meu irmão. O que a Bíblia fala? Hebreus 9, 27. Morreu, segue-se o juízo. Tem que resolver tudo em vida. Se for para deixar para resolver depois da morte, não dá não. Aí aqueles que morrem em Cristo Jesus dizem: não, descansou nada, irmão. Aí começa o tormento. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Diga amém. Ah, morreu, fulano estava sofrendo, não sei o quê. Vai descansar agora. Não vai não, mano. O negócio vai ficar complicado agora. Agora que vai ficar o negócio complicado. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Irmãos, eu tenho o maior desejo de ter coisas boas nessa terra. Quem não tem? Quem não tem? Fala para mim. Eu queria estar podendo viajar de avião. Nunca viajei de avião. Eu queria estar, deixa eu ver, andando numa XC90. Queria, imagina, Márcio, numa XC90 dirigindo, hein? Olhando para trás, vendo a tropa toda, hein? Vai ser maravilhoso, mano. É muito bom. Queria estar chegando em casa assim agora, pá. E aí, Gorete, está pronto o almoço? Está pronto. Irmão, eu queria, irmão. É empregado, né, Gorete? Gorete, já liga já o ar-condicionado que eu vou dormir. Depois do almoço, aquela pestanazinha de lei. Eu queria fazer tudo isso, irmão. Não posso, tem que trabalhar. Não posso. Só que eu queria ter tudo isso estando em Cristo Jesus. Porque não adianta nada ter tudo isso se não tiver Cristo. Não adianta você ter tudo isso se não tiver Jesus. Porque vai morrer, vai o que acontecer com esse texto aqui, ó. O mendigo foi, morreu, foi para o seio de Abraão. E aquele cara que ganhou tudo? Não foi, mano. Já era. Está em tormento. Por isso que nós, agora falando de nós, não podemos ser e não podemos nem ter apego de forma exagerada às coisas deste mundo. Você pode ter, você pode curtir, você pode viajar, você pode fazer tudo, irmão. Claro que pode. Ninguém está falando que não pode, não é pecado, não. Mas Cristo tem que ser o centro de tudo. Se não for, está tudo errado. Tem que estar tudo inserido em Cristo. Ah, isso aqui não está não, porque isso aqui, Cristo, ó, fica de fora aí que não dá para você não. Está errado. Por quê? Há algo em nós que não cabe em diagnósticos, análise psicológica ou descrições comportamentais. A Bíblia chama isso de espírito, que no hebraico, pneuma, em grego. E quando as Escrituras falam do nosso espírito, não tratam de um detalhe secundário, mas daquilo que nos torna seres capazes de responder a Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho tem que estar nas mãos de quem? De Deus, do Senhor. Aí eu posso fazer tudo, entre aspas. Não é? Posso viajar. Não vai viajar na hora da escola dominical, não, que aí também está errado. Né? Não vai para o cinema na hora do culto, não, está errado também. Se tu pode vir ao culto, vem para o culto, vai para o cinema depois. Ah, irmão, é dessa... Porque... Senão o que acontece? Só para você entender melhor. Começa a haver o quê? Uma inversão de valores. Começa uma inversão de valores.
E quando o crente começa a fazer isso, inversão de valores daquilo que é prioritário para ele, não vai ser mais. Não vai ser mais prioritário. Vai ser algo secundário. E nós não podemos. Prioridade é sempre quem? O Senhor. Na minha e na tua vida, primeiro tem que ser o Senhor. Ele é o autor de tudo. Se eu estou aqui é por causa dele. Se você está aí é por causa dele. Se você dormiu naquela caminha com o ar-condicionado ligado, oh, maravilha, né? Bota até o edredom por cima. Bota até o edredom por cima. Dormiu bem, acordou. Viu o sol de manhã, hoje não está sol, não, mas tu viu o clarear do dia. Tomou teu cafezinho, tomou teu banho, botou tua roupa, jogou um perfuminho, veio para a igreja. Foi Deus. Deus que proporcionou isso tudo para você e para mim. Aí agora eu não vou ser grato a Ele por tudo que Ele fez, eu não vou colocar Ele no centro de todas as coisas. Ah, meu irmão, está errado. Está tudo errado. E eu nem posso dizer que isso tudo foi conquistado com as minhas próprias forças. Ou com o meu próprio empenho. Porque tem disso também, né? Ah, eu que consegui. Você nada, rapaz. Foi Deus que te deu. Você só foi um canal para você receber a bênção. Mas tudo é por Ele. E para Ele são todas as coisas. Então é dessa forma. Não pode ser diferente. Amém, irmãos? Então é importante perceber que as Escrituras nunca confundem. Não, peraí, perdão. Não é isso não. Peraí. Pulei aqui. Então a gente tem que entender que tudo é para o Senhor. Tudo é para glorificar a Ele. E exaltar o nome dEle. Então nesse texto nós vemos muito bem claro, vimos claro isso. Que aquele homem que não tinha o Senhor estava sofrendo. Mas quem tem o Senhor tem direito à vida eterna e está no seio de Abraão. Vamos para o terceiro. Vamos lá. A tênue divisão. Tênue divisão, perdão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, se destaca em relação à distinção entre alma e espírito, pois... Perdão. Peraí. Pois mencionam expressamente, sem qualquer aparência sinônimica. O segundo texto, aliás, refere-se a ter uma divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que, apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que já comentamos, mas vamos relembrar mais uma vez, porque com certeza um dia você vai se deparar com alguém que vai discordar de você. E aí o que a Bíblia fala? Que nós teremos que ter resposta acerca da nossa fé. Um dia vai acontecer. E alguém chegar e discordar de você. Eu já contei aqui uma vez para vocês, até mesmo eu pregando, que eu fui conversar com uma crente e ela era uma que acreditava na reencarnação. É brincadeira, pastor? E aí, para eu explicar isso para ela que não existia? Olha a confusão que eu arrumei para mim. E fui explicando, falei de Hebreus 9:27, falei de tudo. Não, mas eu acredito dessa forma. Falei, opa, tchau. Acabou, não vou ficar batendo boca. A senhora acredita. Continua acreditando. O que eu posso fazer? Nada. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu comentar rapidinho aqui.
Porque quando Paulo ora para que o espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis, ele não está criando uma teoria filosófica sobre a natureza humana. Ele está, se for para mim, eu estou ocupado, hein? Ele está revelando que Deus conhece cada camada do nosso ser. Ele conhece cada um de nós. Então, quando ele fala corpo, alma e espírito, é que eu não posso somente cuidar do meu corpo. Eu não posso somente cuidar da minha alma. Eu não posso somente cuidar do meu espírito, que é a minha adoração e a minha devoção a Deus. Não, não posso. Tem que ser os três juntos. Está olhando para mim? Estou precisando, eu sei disso. Não preciso, eu estou sabendo disso. Eu estou sabendo, irmãos, eu já estou sabendo. Mas, mês que vem eu vou fazer os exames aí para ver como é que está o negócio aqui. Aí depois eu começo, né? Depois eu começo. Se minha mulher tivesse aqui, ela estava falando, está falando isso já há uns 3 anos. Está falando isso há uns 3 anos já, Fernando. Calma aí. Não tá bom, não. Então depois a gente vê isso. Entendeu? Então eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar do corpo. Eu tenho que cuidar o quê? Da minha comunhão com Deus. É isso que ele está falando. Eu tenho que cuidar o quê? Da minha aproximação com Deus. Através do meu espírito. E do meu corpo. Também através do meu corpo. Já pensou? A gente está aqui na frente, aí tem uma hora, um abençoado aqui, escorregou, aí começou a manifestar aqui. Aí você está lá, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai. E você está nessa posição. Tá bem, irmão? Repete comigo, eu creio que Jesus vem em carne. Aí ele vai, confessa tudo, aí você vai levantar. Ai! Pastor Joaquim, vem cá, hora aqui agora. Meu irmão, imagina isso. Por quê? Porque você não cuidou do corpo. É isso que Paulo está dizendo, você tem que cuidar também do teu corpo. Ou então o pastor está fazendo um evangelismo na praça, está andando para um lado e para o outro, pregando. Ai! Pronto, deu uma distensão no homem. Pega um carro emprestado, leva o homem para casa, era. Esse daí está contundido, sai fora, tá ruim. Imagina, irmão. Não, eu também tenho que cuidar do corpo. Isso daí é uma cobrança pessoal. Não é? Fechar a boca é difícil pra caramba, meu Deus. Ainda mais quando tem aquele churrasco, quando tem aqueles doces em cima da mesa. Ai, Jesus, toma conta. Aí quando tem aquela rabada com aquela Coca-Cola. Mesmo aquele bolo, ontem minha mãe fez 2 bolos, rapaz, aniversário da minha irmã. Ela fez um bolo, o outro meu irmão comprou. Foi aniversário da minha irmã e do meu irmão. Quando eu chego lá na casa da minha mãe, que eu vejo aquele bolo, eu falei, ai, Jesus. Eu não sou muito de comer bolo, não, mas o dela eu como de lamber os beijos. O dela é bom mesmo. O dela é, ó, chuchu, beleza. E aí, vamos comer um pedacinho. Não um pedacinho, hein? Não outro pedacinho. Chega. Senão tu fica comendo, mano. Senão tu fica comendo. E comida de manhã é bom, né? Às vezes eu estou trabalhando, eu estou com horário para almoçar, para depois ir para casa. Não, eu vou fazer tudo, depois eu vou para casa. Aí eu ligo para minha mãe, como quem não quer nada. E aí, mãe, tudo bem? Tudo, meu filho? Estou passando aí, hein? Eu já sei o que você quer. Poxa, claro, mãe, quero almoçar. Aí para o carro lá, tá. Almoço, eu vou embora. Obrigado, hein, mãe? Tchau, beijo. Quando ela morava em Botafogo, eu já estava morando em Jacarepaguá. Eu ia em Botafogo para almoçar com ela. Trabalhando, terminava o trabalho, mãe, estou indo aí, hein? Aí meu pai, vem mesmo, filho, pode vir. Vou falar vou falar para vocês, não vai espalhar para ninguém, não. Aí meu pai, vem, pode vir, Xeroca. Meu apelido era Xeroca. Aí pegava o carro e ia para lá. Almoçava. É bom, mano, mas engorda muito. Comida de manhã é complicado. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo, irmãos. Você cuidar do corpo e da sua comunhão com Deus. Amém? Todos entenderam? Então vamos embora. Deixa eu só continuar então aqui. Então essa distinção não é fria e nem acadêmica,
mas é pastoral, porque foi o próprio Deus, ainda falando de Tessalonicenses 5:23, porque foi o próprio Deus que deu essa direção ao apóstolo Paulo. Então não é nada que foi humano, foi o próprio Deus que deu a ele. Mostra que o Senhor cuida tanto do nosso vigor espiritual, quanto das emoções que sentimos e do corpo, com o qual caminhamos neste mundo. Mas a nossa parte temos que fazer, ou seja, cuidar do nosso corpo e da nossa adoração a Deus. A palavra é comparada a uma espada afiada que penetra até dividir alma e espírito. Isso quer dizer o seguinte: a palavra de Deus tem poder de penetrar em lugares escondidos da alma humana e produzir mudanças poderosas. É somente aonde a palavra vai, ninguém vai mais. Você lembra quando chegou na igreja? Tu sentadinho aí, tu não sabia nada de Deus. Um homem de Deus estava pregando, um servo do Senhor estava pregando, e essa palavra entrou e rasgou o teu coração como rasgou o meu. Amém, irmãos? Por quê? Ela penetra aonde homem nenhum raio-x, nada nesse mundo penetra, só a palavra. E no meu caso foi de 7:30 da noite até as 9:30, até acabar o culto só chorando, e essa palavra rasgando meu coração, triturando tudo. Você quer aceitar Jesus? Não vou aceitar daqui mesmo. Aqui mesmo aceitei, pronto. Vamos embora, aceitei Jesus. Amém? Segundo tópico, vamos lá, espírito, pecado e santificação. Deixa eu virar aqui que... Pronto. Vamos lá. Pecado do espírito. Existem pecados do corpo como a prostituição, a alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sanbalat, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência, sem nos abalar. Deixa eu comentar aqui rápido. Quando a Bíblia fala de pecados, ela não se limita ao que fazemos com o corpo ou ao que sentimos na alma. Porque a pessoa olha e acha que o pecado só está no corpo. Exemplo, quando a pessoa sai muito sensual na rua, mostrando as partes íntimas, como se estivesse até se oferecendo. Não, nada disso não. Tem esse tipo de pecado, que é da sensualidade? Tem. Mas existem pecados que são piores do que esses. Que são aqueles que são lá dentro. Inveja do irmão. Pô, meu irmão, isso é um pecado que não tem que existir no nosso meio. Ih, rapaz, o irmão está de Corolla. Também quero. Meu irmão, por favor. Ih, o irmão viajou para Cancún, eu também quero. Para com isso, rapaz. Vai pedir a Deus para te dar direção, para te dar conselhos, para te dar condições de você também um dia fazer igual. Mas para de invejar o irmão. Então, são coisas que, às vezes, o corpo não está mostrando, mas o coração e a mente estão mostrando que é um pecado aquele. Se veste? Por isso que a santificação, ela não é daqui para cá, é daqui para cá. Por isso você vê muitos irmãos, ou alguns, com roupa daqui até embaixo. Pô, meu camarada é santarrão. Quem te falou isso? Eu conheci um camarada que ele se vestia
Podia estar um sol de 40 graus, a camisa era aqui. Eu vou usar camiseta, irmão. Tá doido? Verãozão desse, no Rio de Janeiro. De calça, tu nunca viu ele de bermuda e de camiseta. Quando eu estava de bermuda e de camiseta, morava no mesmo prédio que eu passava por ele, a paz do Senhor, meu irmão, ali. Quando ele me via arrumado, vindo para a igreja, com a Bíblia, a paz do Senhor, ele, a paz do Senhor, varão. Mudava até a voz. Aí eu pergunto para você, isso é sentido de santidade? Isso quer dizer que ele é mais santo do que eu, porque ele anda todo encapotado? Não. Pelos frutos, serei. Entende, irmãos? São coisas que a gente vê e que isso deixa você até meio que intrigado. Porque são movimentos internos que nascem do mais alto nível de interioridade do homem, onde nossas decisões revelam quem realmente somos diante de Deus. Não é diferente. Enquanto os pecados do corpo são visíveis e os da alma se manifestam pelas emoções do espírito, se escondem nos bastidores da motivação, são ativos sorrateiros e muitas vezes passa despercebidos até mesmo por quem os comete. É por isso que o texto de Provérbios 16 e 1 Timóteo 3,6 tratam o orgulho e a soberba como destruições anunciadas. Poderíamos dizer, tragédia anunciada. Quer ver? Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Que coisa forte isso aqui. As pessoas só leem até a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O final ele não lê, não. O restante não lê. Se tu continuar lendo, tu vai ver. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então não posso ser neófito, ou seja, eu não tenho que ter pouco conhecimento, tenho que ter muito conhecimento. Eu não posso ser rasinho, não posso ser cru para entender o que é uma soberba, o que não é uma soberba, o que está certo e o que está errado. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que estudar a palavra para eu entender o que Deus quer para a minha vida e o que está certo e o que está errado. Em tudo. Pastor, o senhor é certo em tudo? Não. Quem sou eu, meu irmão? Não. Erradinho pra caramba. Como você é também. Mas se nós estamos em Cristo e se nós estamos andando na palavra, a própria palavra vai nos orientando e vai nos ensinando a caminhar nessa terra. Amém, irmãos? E se eu não estiver em Cristo, vou continuar sendo soberbo, vou continuar tendo uma altivez de espírito. Isso você vê muito no mundo. E são coisas que nós não podemos ver na igreja. Nós não podemos ter crentes soberbos dentro da igreja. Nós não podemos ter crentes altivez dentro da igreja. Nós não podemos, irmãos. Porque senão estaremos nos comparando com o mundo. Estaremos andando igual ao mundo. Uma vez eu estava lá no Condomínio Novo Leblon. Quem conhece? Só bacana, né, irmãos? A empresa que eu trabalho tinha uma sala lá e eu, nesse dia, fui tirar plantão nessa sala. Faltou água no primeiro andar, que a sala era no primeiro. Eu fui ao terceiro andar para pegar a água. Apertei lá o trem lá do elevador, estou esperando. O elevador chegou. Eu peguei o elevador, subi.
Peguei água, quando eu estou descendo, no segundo andar parou. A porta abriu. Pensa numa mulher toda chique. Toda chique. Toda chiquérrima. Ela estava de cabeça baixa, a porta do elevador abriu, ela fez isso. Me olhou. Gente, eu fiquei desconcertado. Eu nem sabia o que eu falava. Aliás, eu não falei nada. Eu fiquei assim, ó. Bobo. Mas aquilo me fez tão mal, eu me senti tão mal aquele dia, que eu tive que orar a Deus. Fala, Senhor, tem misericórdia dessa mulher. Isso machuca, irmãos. Isso machuca. Quem já passou por isso aqui? Ninguém, né? Já passou, irmão? Olha aí. Isso machuca. Isso dói. Mas aquela pessoa é digna o quê? De pena, de você orar por ela. É soberba, arrogante. Soberba, arrogante. Aí, às vezes, você vê pessoas dentro da igreja agindo dessa forma. E aí? É legal isso? Para nós? Não é, irmãos. Graças a Deus aqui todo mundo fala com todo mundo, mas tem igreja aí que você não consegue nem falar com o pastor. Tem igreja aí que tu não consegue nem falar com o pastor. A paz do Senhor, pastor. Ou então, quando fala, é assim, ó. É desse jeito. Estou falando alguma novidade aqui? Não estou, irmão. São coisas que a gente precisa pensar. Falei, Senhor, tem misericórdia da vida dessa mulher. Só isso que eu falei. Desci, entrei na sala, fiquei quietinho na minha o dia inteiro, mas pensando naquilo, como é que um ser humano tem esse tipo de atitude. Mas tem. E nós precisamos vigiar nesse ponto, que é algo triste. Vamos para o segundo, cada hora. Vamos lá. Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo da santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatório. O ato de criação se deu no material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 19. São chamados crentões, os santarrões. E fazem confusão com tudo. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então a nossa oração tem que ser o seguinte: Pai, purifica o meu coração. Limpa meu coração de todos esses males. Coloca em mim o teu próprio coração. Como diz lá em Ezequiel, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Ponto. Coloca em mim o teu sentimento, coloca em mim os teus pensamentos, que eu venha pensar como Jesus pensa. É difícil? Gente, eu sei que é. Ah, o pastor já... Não. Eu sei que é difícil a beça isso. Você ter que agir como Jesus agiu em determinados assuntos, eu sei que é difícil. Sou ser humano igual a você. Romanos capítulo 8, versículo 10 ao 13. Vamos lá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, eu tenho que estar como? Em espírito e em verdade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, se eu ando na carne, eu estou caminhando para quê? Para a morte. Quando ele fala essa morte, morte espiritual. Porque se eu estou caminhando na carne, não tem como eu ter comunhão com Deus. Não tem como eu ter comunhão com o meu Criador. Mas se eu estou caminhando em espírito e em verdade, aí eu tenho comunhão com Ele. Amém, irmãos? Porque se eu estou caminhando na carne, eu estou caminhando numa vida de pecado, numa vida que eu estou completamente distante de Deus. E o que faz o homem se distanciar de Deus é o pecado. Suponhamos que aqui é o pecado. Ó, fica nessa... Fica mais ou menos assim, só para entendimento. Senão a gente não consegue ter essa comunhão. Mas quando eu estou em espírito, meu irmão, as coisas tendem a andar de forma que você vai ser um verdadeiro adorador. E tudo tem que ser feito para agradar a Ele. É por meio dEle, porque Ele é autor de todas as coisas. Porque foi a graça dEle que nos salvou. Foi a graça dEle que nos fez estar de pé. Foi a graça dEle que nos fez estarmos diante dEle em espírito e em verdade. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Terceiro, vencendo o pecado. Eita, que esse aqui dá para... Mensagem atrás de mensagem. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencido quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, nós precisamos nos purificar de todo pecado do corpo, do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo e repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Meu irmão, isso aqui é algo que nós temos que compreender. Porque, isso aqui eu não posso deixar de falar, então, rapidinho. O que está acontecendo? Nós estamos caminhando para o final dessa geração na Terra.
quando eu falo isso, é o seguinte: nós somos a geração do arrebatamento. Quem crê nisso? Diga amém. Nós seremos arrebatados. Não vai passar essa geração. Não tenho dúvida disso. Então, o que acontece? Nós estamos caminhando para o ponto final disso tudo. A qualquer momento, Jesus vai voltar. O que o diabo vai fazer? De tudo para que você não esteja inserido nisso. Ele vai fazer de tudo para que você esteja distante dessa promessa. Ele vai fazer de tudo para que você não esteja ligado nessa promessa. O que ele vai fazer? Vai enviar os deles para te tirar da presença de Deus. Vai te enviar um coleguinha que você não vê há muito tempo. Tudo bem? Caramba, cara, quanto tempo? Puxa, lembra na faculdade que a gente estudava e tal? A gente saía de vez em quando, happy hour. Diga não a isso, irmão. Vai enviar aquele camaradinho que jogava bola com você e depois do futebol você pá. Pô, irmão, vai ter um futebol aí e tal. Lembra aquele futebol que a gente jogava? Não lembro. Então depois tem uma cervejinha, aí você vai. E vai ter um ziriguidum depois do futebol. Aí você está lá, daqui a pouco você... Já era, meu irmão. Já foi. Então a gente tem que vigiar muito nessas coisas. Pastor, você está sendo muito radical. Não estou não. É cuidado com você, comigo e com você. Não estou sendo radical, não. Porque o que mais o diabo vai fazer nesses últimos dias, o que ele está fazendo é tirar vidas que têm compromisso com Deus da igreja. Os que não têm compromisso, ele não está nem aí. Já não tem compromisso mesmo. Agora você é um homem que ora, você é um homem que lê Bíblia, você é um homem que adora Deus, você é um homem que vem à igreja, você é um homem que está em obediência. Ele vai tentar tirar você da presença de Deus. Ele vai tentar me tirar da presença de Deus. E você que está começando a caminhar, ele vai tentar te tirar também. Então o que eu tenho que fazer? Se afastar. Se afasta dessas coisas, irmãos. Eu costumo dizer, e é uma verdade, crente anda com crente. Quando eu me converti, eu ouvi isso nessa igreja e nunca mais isso da minha cabeça. Nunca mais saiu de dentro de mim isso. Crente anda com crente. Namoro de crente é com crente. Casamento de crente é com crente. Negócio de crente é com crente. Porque se não for, vai ter uma hora que esse camarada que não é crente vai fazer assim, ó. Ó. E você vai cair. Vai, não tem jeito. Mano. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Porque, como diz aqui, devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiá-las e cada vez mais fugir delas. Ponto. Foge. Foge enquanto dá tempo. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados, preste atenção nisso, pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, tudo está no mundão aí, ó. Tudo isso. Esses últimos 5 dias, tudo isso aconteceu. E, lamentavelmente, eu conheço crente que foi por esse caminho nesses 5 dias. E aí? Então, não estou falando só meramente por falar. Eu sei porque eu vi. Chegou até o meu conhecimento. A rede social é fogo, né? Você vê tudo. Por isso que eu não gosto desse negócio. Tudo é... Calma.
Tudo tem que ter um limite, calma. Mas tudo bem. Então você vê o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tudo isso aqui que eu li de uma semana para cá foi assim, algo para dar de caminhão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne. Eu glorifico a Deus porque você crucificou a tua carne nesses dias. Amém, irmãos? Você ficou quietinho na tua casa, curtindo o teu churrasco, curtindo o teu banho de mangueira, teu banho de piscina, teu banho de laje, chuveirão, mas você ficou em paz, ficou na tua casa. Você não ligou a televisão para ver a mangueira, para ver a portela, tu não ligou para ver nada disso. Você ligou sim para ver a Netflix. Eu estou vendo de novo os 10 mandamentos. Eu ligo a Netflix e fico lá. Eu vejo. Estou vendo. Você disse não às coisas desse mundo. Aí. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Longe de nós isso. Terceiro e último, regeneração e adoração, um novo nascimento. Vamos ler rapidinho. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerador. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo da regeneração. Com o espírito ativo resistem à verdade e negam a inerência da infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Não podemos ter comunhão com os tais, porque senão, irmão, eles vão corromper a tua mente. Vai corromper os bons costumes. O que a Bíblia fala? As más conversações corrompem os bons costumes. Aí você está junto daquele amigão que não é crente. Não estou dizendo que você não pode ter amigo, pelo amor de Deus. Você pode ter amigo, eu também tenho os meus. Mas, em primeiro lugar, é a palavra de Deus e ponto final. Acabou. Tem amigos meus de 35 anos atrás que serviram o exército comigo. Eu falo com eles. E aí, 238, como é que... Pô, era legal aquela época? Era legal, meu irmão. Era 238 meu número. Era legal. Poxa, tiramos muito serviço no frio. E aquele campo que nós fizemos lá em Imbuí? Pô, foi muito bom. Poxa, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é chuchu, beleza. Mas na nossa época era... Né? Era coisa meio que complicada mesmo, irmão. Podia andar na chuva de coturno, podia fazer marcha de coturno, podia fazer isso tudo. Hoje não pode, senão estoura o pezinho do neném. João capítulo 3, 1 ao 5, rapidinho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então encontramos nesse texto uma vontade absoluta a respeito do estado do homem, ou seja, quem não aceitar Jesus não pode ter a experiência do novo nascimento.
Embora muitos estão nas igrejas e ainda não tiveram esse novo nascimento, fato é que Jesus estava afirmando para aquele líder religioso que ele teria que deixar o Espírito Santo agir em sua vida em sua plenitude. Lembra de Saulo? A experiência de Saulo foi marcante, um ponto entre dois extremos. De perseguidor passou a apóstolo. De obediente à causa de Cristo se tornou um dos mais apaixonados discípulos, um dos mais apaixonados pelas Escrituras. A experiência de Saulo foi pessoal, somente Saulo entendeu completamente o que estava acontecendo. Ele viu e ouviu Jesus lhe pedir e obedeceu imediatamente a sua ordem, mesmo que ainda não estivesse compreendendo exatamente o que estava acontecendo. Note que a obediência dele foi completa, porque primeiramente foi a sua resposta a alguém que não conhecia, mas ele ouviu de Jesus. E quando ouve-se de Jesus, nós temos que ser obedientes. Segundo, em espírito e em verdade, que nós já lemos, nós só vamos completar aqui, a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento opera em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, expressou entendimento religioso, limitando ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. Ou seja, se eu aceitei Jesus, se eu sou regenerado, se eu nasci de novo, eu adoro a Jesus aonde quer que eu esteja. O que fala a Bíblia? João 4,20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Terceiro e último, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou à samaritana. Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmo 51, versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos vir aqui para frente, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua paciência. Sei que hoje, de repente, foi difícil de dar glória a Deus, mas foi o que Deus quis para nós hoje. Oi? Amém? Vamos dar um passo aqui para frente, vamos orar. Ah, tá. Reunião agora? Ah, então eu vou orar rapidinho. Vamos aqui orar rapidinho, irmãos, que vai ter reunião das irmãs. Amém? Oi. Quem me chamou? Ah, tá. Obrigado, pastor. Vamos orar ao Senhor. Dá a mão ao seu irmão. Vamos fechar a roda aí, vamos lá. Vamos orar. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados nesta manhã. Queremos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos na tua casa, Pai, para te adorar em espírito e em verdade. E como nós aprendemos nesta manhã, Senhor, ó Deus, o Senhor nos deu fôlego de vida, Senhor, para estarmos adorando a Ti, Senhor. Queremos sempre estar adorando a Ti. Queremos, Pai, adorar-te, Pai, até a Tua volta, Senhor, e continuar te adorando na eternidade, Senhor. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nunca deixemos de adorar a Ti, Senhor.
Senhor, coloca em nós todos os dias esse desejo de te adorar, esse desejo de buscar a tua face, esse desejo, Pai, de te adorar de uma forma especial, Senhor. Oh Deus, em meio às lutas, às dificuldades, em meio aos problemas da nossa vida, Senhor, em meio aos problemas que nós enfrentamos todos os dias nessa terra, Pai, oh Deus, que nós não venhamos deixar de adorar o Senhor. Porque Tu és digno, Senhor, de honra, Tu és digno de louvor, Tu és digno de adoração, Pai. Oh Deus, e nós levantamos as nossas vozes neste momento, Pai, em oração a Ti, Pai, que é um ato de adoração também, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos esta nação, Pai, esta nação que passa por grandes dificuldades, Senhor. Oh Deus, todos os dias, Pai, são denúncias de corrupção, são denúncias de falta de dinheiro, são denúncias de feminicídio, Pai. Oh Deus, tantas coisas acontecendo, Pai, mas Tu és fiel, Senhor, e nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, entra com a Tua provisão, Pai. Oh Deus, muda o curso desta nação, Senhor, que haja emprego nesta nação, que haja a Tua paz, Senhor, que todo espírito de corrupção saia deste país em nome de Jesus, espírito de idolatria fora desta nação. Pai, queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, pedir a Ti, Senhor, oh Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar compreensão, pois este ano é um ano de eleição, Senhor, e nós precisamos estar ali escolhendo, Pai, aquele que vai representar o povo, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar conhecimento, que o Senhor venha, Pai, abrir os nossos olhos, oh Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor, a estar fazendo as melhores escolhas, Pai, porque são 4 anos que eles vão estar à frente, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas, Senhor. Faz o melhor para esta nação, Senhor, que esta nação possa viver dias melhores, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a sofrer nenhum tipo de perseguição política, que nós não venhamos a sofrer nenhum tipo de perseguição religiosa, Pai. Oh Deus, que nós tenhamos, Pai, oh Deus, liberdade, Senhor, para Te cultuar, para Te adorar, para falar do Teu nome, para dizer que só o Senhor é Deus e não há outro, para dizer que o Senhor está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo Teu sangue. Oh Deus, para dizer, Pai, que o Senhor cura, para dizer que o Senhor salva, para dizer que o Senhor liberta, para dizer que o Senhor batiza com o Espírito Santo, para dizer, Pai, que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos, Pai, os pastores desta igreja, Pai, os diáconos da Tua igreja, Senhor, a área de louvor da Tua igreja, oh Pai, em nome de Jesus, Pai, a área financeira da Tua casa, Pai, opera milagres, Senhor, opera prodígios nesta área, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, a obra que está acontecendo na igreja, Pai, toda a provisão para esta obra, Pai, envia, Senhor. Faz, Senhor, Deus, em nome de Jesus, sobejar recursos, Senhor, para que nós tenhamos aqui um templo, Pai, oh Deus, para Te adorar, Senhor, de uma forma especial, Senhor. Tudo que tem sido feito aqui, Pai, é para a honra e para a Tua glória, Pai. E Tu sabe o coração do Teu filho, o pastor Joaquim, Senhor, que quer sempre o melhor para Te adorar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, toma Teu filho nas Tuas mãos, sustenta ele, Pai, sustenta a sua esposa, que está à frente desta obra, Senhor, está à frente desta igreja, Pai, em nome de Jesus. Guarda os Seus filhos, livres de todo mal, Senhor, de toda ação do inimigo, Pai. Toma o pastor Wanderson, pastora Sandra lá em Bacaxá, aquela igreja nas Tuas mãos nós entregamos, pastora Nancy, pastor Marcos está lá na Bolívia, Pai, os outros pastores, diáconos, toma eles nas Tuas mãos e abençoa a obra das mãos dos Teus filhos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que estejamos juntos, Pai, em adoração, Pai, em louvor, em gratidão a Ti, Senhor, em nome de Jesus,
Jesus, Pai, te louvamos pelo retorno da escola bíblica dominical, Senhor, que toda a tua igreja possa entender esta necessidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, justamente com a tua igreja, Pai, quero colocar nas tuas mãos a vida da nossa irmã Michele, que domingo vai estar aqui também, Pai, fazendo parte desse corpo de professores da tua igreja, Pai. Senhor, venha capacitar a tua filha, dando sabedoria a ela, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, cremos que será uma bênção, Pai, mas nós te pedimos, Pai, tira todo nervosismo, Pai, tira toda aflição, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos profetizar, Pai, um ano proveitoso na tua casa, Senhor, de evangelismo, de ensino, Pai, tudo, Pai, é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, estamos ouvindo, Pai, nesses últimos dias, Pai, esse novo vírus que está aí nessa terra, Senhor, esse tal do Mpox, Pai, ó Deus, livra as nossas vidas, Senhor. Guarda as nossas vidas deste vírus, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se é uma outra pandemia que está vindo, Pai, guarda os teus filhos, Pai. Guarda as nossas vidas, Pai. Guarda as nossas crianças, Senhor. Guarda os nossos filhos, Pai. Guarda, Pai, os nossos netos, Senhor. Guarda os pequeninos da tua casa, Pai. Oh Deus, os idosos, Pai, cada um de nós, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu sangue venha estar sobre nós, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, quando esse vírus chegar, ele possa passar em retirada, Senhor. Que ele não venha atingir as nossas vidas, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia desta terra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que o homem está pecando demais. Sabemos que o homem está, Pai, ó Deus, tentando, Pai, afrontar todos os dias a tua santidade, os teus preceitos e as tuas leis, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Oh Deus, guarda a tua igreja, Pai. Guarda a tua igreja, porque a promessa tua que tu guardaria a tua igreja, tu guardaria os teus, Senhor. Então nos guarda, Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E nos abençoa neste dia, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença. Derrama sobre nós o teu Espírito, Pai. Que logo mais estejamos na tua casa, Pai, para engrandecer, Pai, o teu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, para louvar a Ti, Senhor. Oh Deus, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, para dizer que somente o Senhor é Deus e não há outro, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, você que ama o Senhor, diga amém. Glória a Deus. Agora você pode orar para um irmão, para uma pessoa que está ao seu lado, que não seja da família. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos pedir a Deus para que possa nos dar vitória. No Brasil tem até ontem 46.
Mas Deus sabe, Deus está na frente. Aleluia. Glória a Deus. Pô, essa camisa aí, mas... Aleluia. Cadê Puri? Glória a Deus. Glória a Deus. Azaf. Azaf. Deixa a barba crescer, né? Ficou maneiro? Aí, ó. Xixi de Papai Noel. Logo do Papai Noel. Amém, irmãos? Pai, nos leva debaixo das tuas mãos poderosas, nos livra de todo mal, nos dê um resto de domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós hoje e para todos sempre. E você que ama o Senhor, diga amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.